Throughout our study of 1 Peter, Através do nosso estudo de 1 Pedro, we learned that Christians are to be characterized nós temos aprendido que os cristãos precisam ser caracterizados by conduct matching up to gospel believers, por uma conduta que demonstra que eles creem no Evangelho, even in the midst of suffering. mesmo diante do sofrimento. We have spiritual weapons at our disposal. E nós temos ferramentas ou armas espirituais à nossa disposição. We have a living hope. Nós temos uma esperança viva. We are to be a distinctive and special people. Então precisamos ser um povo distinto. Jesus is our cornerstone, E Jesus Cristo é a nossa pedra angular principal. even though he is a stumbling block to unbelievers. Mesmo sendo ele uma pedra de tropeço para aqueles que são descrentes. And last night, E ontem à we noite, took a little side journey nós fizemos um pequeno desvio, exploring this theme of Jesus Christ explorando o tema de Jesus Cristo as a scandalon in 1 Corinthians 1. como um escândalo visto em 1 Coríntios capítulo 1. We will now be transferring over to the book of Philippians. E agora nós vamos então caminhar para o livro de Filipenses. This evening we'll be looking at texts E nesta noite vamos ver os textos from Philippians chapters 1 and de 2. Filipenses capítulo 1 e 2. The outline O esboço is found on page 23 está na página 23 of your booklets. do seu livro. And in these passages, E nestas passagens, we learn that God nós aprendemos que Deus wants us to be shining testimonies quer que sejamos testemunhas reluzentes in our context em nosso contexto, through defending and advancing the gospel, defendendo e avançando o Evangelho, accompanied by conduct e que isso seja acompanhado por uma conduta worthy of the gospel. digna do Evangelho. What was the context for Paul's readers Qual era o contexto dos leitores de Paulo, daqueles que receberam sua epístola, there in Philippi? lá na cidade de Filipe? As with the recipients of 1 Peter, Como aqueles que receberam a epístola de 1 Pedro, the recipients of Philippians aqueles que receberam a epístola de also Filipenses, face suffering and hostility. também estavam enfrentando sofrimento e hostilidade. And Paul begins Então Paulo começa a sua by epístola discussing the context discutindo o seu contexto, of their shining testimonies, do seu testemunho reluzente. the difficult context, E era um contexto difícil, one of suffering and struggle. um contexto de sofrimento e de labuta. We'll begin with chapter 1 Então começaremos no capítulo 1, and verse 27. no verso 27. Craddock says, O autor Craddock afirma, it is clear, é bastante claro, even from a casual reading, mesmo de uma leitura casual ou superficial, that verse 27 que no verso 27 begins a new direction nós temos um novo começo in Paul's thought. no pensamento de Paulo. Verse 27. Verso 27. Only, Somente, whatever else happens, então seja o que acontecer, seja o que aconteça, one commentator says, comentarista disse, it's like this exhortation é como se fosse uma exortação. is lifted like a warning finger É como se estivesse sendo um dedo levantado para eles, from the scriptures, através das escrituras, pointing to the recipients apontando o dedo para as pessoas que estão recebendo essa epístola, and to us. e também para nós. Only let your conduct be worthy Somente deveis portar-vos dignamente, of the gospel of Christ. conforme o Evangelho de Cristo. Now, this does not mean Isso não significa that somehow we earn our worthiness. que, de alguma maneira, nós conquistamos a nossa dignidade. This would be impossible. Isso seria impossível. God is a completely holy and perfect God. Deus é um Deus completamente santo e puro. And even our best E righteousnesses mesmo na nossa melhor santidade ou retidão, are like filthy rags. são como panos imundos, trapos de imundícia. What Paul means here by worthy Então o que Paulo quer dizer aqui, usando a palavra digno, is fitting or proper. é aquilo que é condizente ou apropriado. Let your conduct be fitting or proper to the gospel of Christ. Que a sua conduta seja condizente ou apropriada com o Evangelho de Cristo. Consider an analogy. Vamos considerar uma analogia. This past summer, Neste último verão, about 4 members of my youth group, 4 membros do meu grupo de jovens na igreja, former members of my youth group, eram membros do meu grupo de jovens, got married this summer. eles se casaram no verão passado. And so we got invitations in the mail. Então recebemos convites no correio. And one of them said E um dos convites dizia that formal attire was requested. que um traje formal era exigido para a cerimônia. And so we went to the wedding Então fomos até o casamento and we dressed in a manner e nos vestimos that was fitting or proper de maneira correta ou apropriada to the occasion. à ocasião que estávamos sendo convidados. Ben Witherington says, E o autor Ben Witherington também diz: the Philippians are to live os filipenses deveriam viver in a way that is worthy de uma maneira que fosse condizente, condigna of their Christian profession. da sua profissão de fé.
When my sweetheart, my wife Alni, Quando minha esposa, que se chama Auni, was growing up in her parents' home, quando ela estava crescendo no lar dos seus pais, whenever she would go out as a teenager, onde ela iria enquanto ela era adolescente, her parents would meet her at the door, os pais a encontravam na porta and they would say, "Remember e eles diziam para ela: se lembre, whose name you bear, lembre-se do nome que você carrega, that you are an Elechikon," que você é Leticon, her last name, esse é o sobrenome dela, "but you also bear the name mas você também carrega o nome of Jesus de Christ." Jesus Cristo. In the original of this text, E no original deste texto, the concept of o conceito que vemos, conduct yourselves in a manner worthy of, portar-vos de maneira digna ou dignamente, is all one word. tudo isso é somente uma palavra. The word is politeuesta, A palavra é politeueste. literally to live as citizens of. Literalmente significa viver como cidadãos de um lugar. Now we have to remember the historical context, Então precisamos lembrar do contexto histórico, that Philippi was a Roman colony. de que Filipos era uma colônia romana It was founded by Roman military veterans, e que havia sido fundada por veteranos do exército romano. and they were proud of their Roman citizenship. Pessoas que tinham muito orgulho da sua cidadania romana. Paul wants to transform the thinking of these believers, E Paulo quer transformar o pensamento desses cristãos. as Thomas Constable explains. Como Tomás Constável explica, Philippi was a colony of Rome Filipos era uma colônia de Roma in Macedonia, lá na Macedônia. and the church E a igreja was a colony of heaven era uma colônia do céu in Philippi. na cidade de Filipe. Their true citizenship A sua verdadeira cidadania was in heaven. estava nos céus. So Paul says, let your conduct be worthy of the gospel of Christ. Então Paulo diz que a sua conduta deve ser condizente, deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. And I believe that this theme E eu creio que este tema aqui apresentado will guide a large section vai dirigir uma grande porção of the epistle to the da Philippians epístola de Filipenses, that extends through chapter 2 and verse e 18. vai até o capítulo 2 e verso 18. Paul continues, Então Paulo continua, so that whether I come and see you e para que quer que eu vá e vos veja, or I am absent, ou esteja presente, I may hear of your affairs. eu ouça acerca de vós. You see, their faithfulness Então você entende que a fidelidade deles should not be dependent não deveria depender on whether or not the apostle Paul was there. se o apóstolo Paulo estivesse lá ou não. Even from afar, Mesmo de longe, Paul wanted to hear encouraging news Paulo queria ouvir notícias encorajadoras about their conduct and a character. respeito da sua conduta e do seu caráter. And he'll emphasize standing firm E ele vai enfatizar a ideia de estarem firmes and standing together. e de estarem juntos. He says, Então ele diz that you stand fast in one spirit. que estáis firmes no mesmo espírito. Stand firm. Fique firme. It's the idea of unflinching courage, É a ideia de coragem que não se abala. like a military soldier who refuses to leave his post, Como um soldado militar que se recusa a abandonar o seu posto. no matter how severe the battle Não becomes. importando quão severa a batalha se torna. It says, stand fast in one spirit. Então fique no mesmo espírito. Of course, the original language did not have capital letters, Então é claro, a língua original não tinha letras maiúsculas. and so some translations Então algumas traduções may have spirit with a capital, talvez tenha a palavra espírito em letra maiúscula, referring to the Holy Spirit. como se fosse uma referência ao Espírito Santo. In any case, De qualquer maneira, with one mind, com um mesmo pensamento, no mesmo espírito, striving together combatendo juntamente for the faith of the gospel. pela fé do evangelho. Striving together Combatendo is juntamente an athletic metaphor. é uma metáfora It atlética. speaks of teamwork, Fala de trabalhar em conjunto, de trabalho em equipe, of competing together. de competir em equipe juntamente. Thus, not only stand firm, Então não somente fiquem firmes, but also stand together. mas também fiquem juntos. Roy Lauren says, E o autor Roy Lauren afirma, they would be required to stand up eles precisavam ficar firmes, as Christians ficar de pé enquanto cristãos and face both e adversary lidar e enfrentar tanto o adversário and adversity. quanto a adversidade. Verse 28, Então verso 28. and not in any way terrified by your adversaries. E em nada vos espanteis dos que resistem, dos adversários. The word terrified A palavra is espanto a very picturesque word. é uma palavra que é muito gráfica. It's the only time this word appears in the entire New Testament. É a única oportunidade em que essa palavra aparece em todo o Novo It Testamento. was used of startling or scaring horses. Era usada para dar um susto num cavalo, por If exemplo. you can imagine startling a horse, Você pode imaginar alguém que dá um susto num cavalo it kind of rises on its rear legs e ele se levanta nas suas patas and is traseiras ready to stampede e away. está pronto para correr e cavalgar adiante. And the readers E os leitores were not to be easily startled.
troubled. Eles não deveriam ser facilmente espantados. The verse says, by your adversaries. Ele diz pelos que resistem, pelos adversários. It does not name who these adversaries were, Ele não nomeia quem são esses que estão resistindo, but it does remind us mas nos that lembra the Philippians faced some type of mistreatment. que os filipenses estavam enfrentando algum tipo de dificuldade. Paul continues, E Paulo continua, which is to them o que é para a eles sign of perdition, um sinal de perdição, um indício de perdição. but to you Mas para a vós, sign of um salvation. indício de salvação. So that their courage, Então a coragem deles their lack of fear, e sua falta de temor was a sign of their future vindication, era um sinal de sua vitória, da sua vindicação futura. and that their unbelieving opponents E que aqueles que eram seus adversários que não estavam crendo would be judged and condemned. seriam julgados e condenados. Remember how Pastor Marcos Lembre-se de como o pastor Marcos highlighted 1 Peter 2, verse 12. mostrou em 1 Pedro 2, capítulo 12, Having your conduct tendo o vosso viver, a vossa conduta, honorable among the Gentiles, honesto entre os gentios, that when they speak against you as evildoers, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, they may, by your good works, que eles possam, pelas boas obras que em vós observam, which they observe, glorify God glorificar a Deus in the day of no visitation. dia da visitação. And so, Então, this was a sign of vindication of believers, esse era um indício da vitória dos cristãos and a sign or proof of perdition of unbelievers. e um indício da perdição daqueles que estavam The perdidos. gospel divides. Então, o evangelho divide. Craddock says, O autor Craddock afirma: the word of God is a two-edged a sword. palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Christ affects the rise and the fall of many. Cristo efetua o levantamento e a queda das And pessoas. so the point is, Então, o ponto que ele faz if the é: gospel divides, se o evangelho vai dividir, then it should make a difference então ele deve causar um impacto in our lives. nas nossas vidas. Peter adds E Pedro acrescenta that this salvation que esta and all salvação that it entails e tudo que está ali is from God. vem de Deus. The last phrase of verse 28. E a última frase no verso 28, In fact, this word in the original e na verdade essa palavra no original, is in the neuter, essa palavra isto, que diz isto vem de Deus, a palavra isto é encontrada gramaticalmente na forma neutra. and can refer to the entirety of the believer's response, Então pode ser uma referência a toda a resposta do cristão diante disso. their courage as well as their salvation. A sua coragem e também a sua salvação. Verse 29 adds, E o verso 29 for acrescenta: to you it has been granted, porque a vós vos foi concedido, literally given by grace, literalmente dado pela on graça, behalf of Christ, em relação a Cristo. that is for Christ's sake, Isso significa por causa de Cristo, not only to believe in Him. não somente para crer nele. Of course, salvation is through faith by God's grace. Então é claro, a salvação é pela fé, mas por causa da graça de Deus. And so the faith and the salvation Então a fé e a salvação result from God's gracious initiative. são resultado da iniciativa graciosa de But then Deus. Paul adds a very fascinating extra phrase. Mas Paulo acrescenta uma frase que é muito fascinante também. Not only to believe in Him, Não somente para crer nele, but also to suffer. mas também para padecer. The same God who works in us to believe Então o mesmo Deus que opera em nós o crer, also gives us suffering também nos dá o sofrimento, by His grace. através da sua graça. Now, this is a hard concept Então esse é um conceito bastante to difícil understand and to appreciate. de entender e de apreciar em nossas vidas. Thomas Constable states, O autor Thomas Constable afirma: few Christians poucos cristãos view suffering enfrentam ou veem o sofrimento for their testimony, para o seu testemunho as a blessing. como sendo uma bênção. but that is really what it is. Mas é exatamente isso que é. Suffering is one of the tools O sofrimento é uma das that ferramentas God uses que Deus usa to mold His children para moldar seus filhos into vessels em vasos that bring glory to que God. possam trazer glória para Ele. And God does this for His sake. E Deus faz isso para Ele mesmo. It qualifies the suffering Ele demonstra por que a razão desse as sofrimento. taking place for Christ's sake. Diz aqui por Ele, pelo benefício de Cristo. This is a very specific type of suffering. É um tipo de sofrimento bem específico. Do you remember 1 Peter chapter 3 verse 14? Você se lembra de 1 Pedro 3,14, Which said, when you suffer, que diz que quando sofremos, make sure that it's for righteousness' se sake. padecerdes, seja por amor da justiça. And here Paul parallels E aqui Paulo está fazendo um paralelo. the concept of suffering for Christ's sake. Esse conceito de sofrer por causa de Cristo. Yesterday afternoon, E ontem à tarde,
I was watching a video clip Eu vi um clipe, um pequeno vídeo, about Nick Vujicic, a respeito de um homem chamado Nick Vujicic. an Australian man who was born Um homem da Austrália que nasceu without arms and legs. sem braços e sem pernas. He was being interviewed E ele estava sendo entrevistado on a popular talk show on TV. num programa de talk show popular na TV. And he was asked, E lhe perguntaram, how did you take your chemistry como é que você chegou a ser como você é, and the way you were born with no arms and legs, sendo que você nasceu sem pernas e sem braços? and how did you take your life E circumstances como é que você enfrentou as circunstâncias da sua vida and choose to turn it into something e good? você escolheu em fazer disso algo positivo, algo bom? And he replied, E ele respondeu, for me, para mim, all things work together for good todas as coisas cooperam para o bem for those who love God. daqueles que amam a Deus. I had parents who were my heroes. Ele disse, os meus pais eram meus heróis. They always said you can either be angry Eles sempre diziam, você pode ficar irado for what you don't have, pelo que você não tem, or you can be thankful ou você pode ser grato for what you do have. pelo que você tem. And then he went on E ele continuou dizendo, to share a gospel message compartilhando então a mensagem do Evangelho, on this non-Christian talk show. neste talk show que não era cristão. As he states more fully on his E como ele website, diz com maior clareza no seu site, God provided the ultimate solution Deus proveu a solução final para o nosso pecado. to our sins. Jesus Christ died in our place, Jesus Cristo morreu em nosso lugar, even though we deserve death. mesmo enquanto nós merecíamos a He morte. did this so that we can have true peace E ele fez isso para que nós pudéssemos ter paz verdadeira and enjoy a relationship with e him. pudéssemos ter um relacionamento com Ele. The Bible tells us E a Bíblia nos ensina that salvation is found in no one else, que a salvação não é encontrada em qualquer outra pessoa, because there's no other name under heaven porque não há nenhum outro nome debaixo do céu by which we must be saved. pelo qual devamos ser salvos. And these are the words E estas são as palavras of Nick Vujicic. de Nick Vujicic. Even the world Mesmo no mundo, can encourage people o mesmo mundo pode encorajar as pessoas to turn bad circumstances para que transformem circunstâncias ruins ou into difíceis good results. em bons resultados. They could try to turn something E bad eles podem tentar transformar algo que é ruim into something good. em algo que seja bom. They talk about growing stronger Então eles falam de se tornar mais forte through difficulty. diante da dificuldade. But God's exhortation Mas a exortação de Deus, through the Apostle que Paul vem através do apóstolo goes Paulo, beyond this. vai muito além disto. Paul is not simply telling his readers Paulo não está simplesmente dizendo para os seus to leitores grow out of their struggles para que eles simplesmente cresçam nas suas or to be dificuldades, stronger through their circumstances, para que eles possam se fortalecer nas suas to circunstâncias, become better through adversity. para que eles possam se tornar pessoas melhores através da adversidade. Paul goes beyond that. Paulo vai muito além disso. He emphasizes a recognition of God's sovereignty, Ele está enfatizando que devemos reconhecer a soberania de Deus, God's providence a providência de Deus, in the midst of suffering. mesmo diante do sofrimento. God allows us to suffer E Deus permite que nós soframos so that the gospel can be defended para que o evangelho possa ser defendido and the gospel can be e advanced. para que o evangelho também possa ser And avançado. so we must have a focus upon God's work Então precisamos ter um foco na obra de Deus, in and through our lives. através de nós e em nós. In this sense, E nesse sentido, Paul can even consider Paulo pode até mesmo considerar suffering for the sake of Christ o sofrimento por causa de Cristo to be a gift of como God's sendo grace. uma dádiva da graça de Deus. Second, Segundo lugar, in verse 30, no verso 30, it says, so having the same conflict, ele diz, tendo o mesmo combate, the same struggle or contest, o mesmo conflito, o mesmo combate, Warren Wiersbe says, Warren Wiersbe afirma, the Christian life a vida cristã is not a playground, não é um parque de diversão, it is a battleground. é um campo de batalha. Having the same conflict, Tendo esse mesmo conflito which you saw in me, que vocês viram em mim, que em mim tendes visto. they saw Paul's struggles Então eles viram as lutas, as batalhas do apóstolo when he Paulo, was present with them in quando ele Philippi, estava presente com eles lá na cidade de Filipos, planting the church. plantando aquela igreja. And then he adds, E ele então and acrescenta, now here is in me. e agora ouvis estar em mim. In his absence, Na sua ausência, he's suffering in prison in Rome. ele ainda está sofrendo na prisão de Roma. And so this verse 30, Então esse verso 30, the Apostle Paul o apóstolo Paulo points to his own example. mostra mais uma vez o seu próprio exemplo. And so second, Então número 2, God wants us to be shining testimonies. Deus quer que sejamos testemunhos reluzentes, And the Apostle Paul puts forward his own personal example e o apóstolo Paulo dá o seu próprio exemplo of defending and advancing the gospel. de defender e avançar o evangelho. What kind of suffering was Paul E facing? que tipo de sofrimento Paulo estava enfrentando? He speaks of his chains Ele fala das suas in correntes both verse 7 no verso and 7 verse 13. e no verso 13. Go up to verse 7. Então veja comigo o verso 7. In fact, go one further to verse 6.
Vai ao verso 6, até o verso 6. Being confident of this very thing, Verso 6, tendo por certo isto mesmo, as Gordon Fee says, como Gordon Fee afirma, this confidence essa confiança has little to do with não ourselves. tem muito pouco a ver conosco mesmo. In fact, I would say, E eu proporcionalmente diria, nothing to do with não tem ourselves, nada a ver conosco, but everything to do with mas God. tem tudo a ver com Deus. He who has begun a good work in you, Aquele que começou uma boa obra em vós, God's good work of salvation, a obra boa de Deus da that has salvação, begun in justification, foi começada através da justificação, and is guaranteed to culminate in glorification. e há uma garantia de que será completada através da glorificação. Or as Paul says Ou here, como Paulo diz aqui, will complete it ele vai completar, ele vai aperfeiçoar until the day of Jesus Christ. até o dia de Jesus Cristo. This phrase, the day of Jesus Christ, E esta frase, o dia de is Jesus used Cristo, at least 18 times in the New Testament. é usada 18 vezes pelo menos no Novo It speaks, Testamento. it speaks of the second coming of Christ, É uma afirmação a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, which will affect those who are united with Christ que vai então impactar aqueles que estão unidos com Jesus Cristo, by faith. através da fé. And then we will experience glorification. Então experimentaremos a glorificação. And salvation E a salvação is of the Lord. vem do Senhor. It is God's work from beginning É a obra de Deus desde o começo unto the end. até o final. And verse 7 adds, E o verso 7 acrescenta, just that it is right for me como tenho por justo to think this of you all. sentir isto de vós todos. Now, the concept of thinking Então esse conceito de is a pensar theme in the Epistle of Philippians. é um tema na Epístola de It Filipenses. occurs 10 times. Acontece, é encontrada 10 And vezes. Paul adds, E Paulo acrescenta, because I have you in my heart. porque eu vos retenho em meu coração. Gordon Fee comments, Gordon Fee mais uma vez faz o comentário. Paul was, in fact, Paulo estava de a verdade, passionate lover of Christ, ele era de verdade um amante passional de Cristo, which made him an equally passionate lover of Christ's people. que fez que também com que ele se tornasse um amante passional do povo de Deus. Although Paul and the Philippians E apesar de que Paulo e os were filipenses separated by 1,286 kilometers, estavam separados por 1.286 he quilômetros, still held them close in his heart. ele ainda os tinha perto do seu coração. His love for them E o seu amor por eles bridged the distance. estava diminuindo essa distância. And he adds, inasmuch as both in my chains, E ele diz, assim como está na minha defesa, It is nas minhas correntes, nas minhas prisões, his imprisonment in Rome, sua prisão em Roma, and in the defense and confirmation of the gospel. tanto na defesa e confirmação do Evangelho. And here we see the theme of our conference. Sorry. Here we see the theme of our conference. E aqui nós vemos o tema da nossa conferência, The defense of our hope and faith. a defesa da nossa esperança e da nossa fé. You are all partakers with me of grace. Vocês são todos participantes comigo da graça. Paul says, you share this together with me. Vocês participam juntamente comigo da graça. So within this verse 11, Então aqui dentro desse versículo, verso 11, God's grace a graça de Deus is associated with his gospel. está em associação com o Evangelho de Deus. Now let's go to verse 12. Então vamos ver o verso 12. Paul's chains are connected with advancing the gospel. Então as correntes de Paulo estão associadas com o avanço do Evangelho. But I want you to know, brethren, Mas eu quero que saibais, irmãos, this is a common phrase e essa é uma frase bem comum na that Paul epístola, uses que Paulo usa to introduce something very important. para apresentar ou introduzir algo muito importante para That the eles. things which happened to me Que as coisas que aconteceram a mim have actually turned out contribuíram for the furtherance of the gospel, para maior proveito do Evangelho, for the advancement of the gospel. para o avanço do Evangelho. Though Paul himself was in chains, Então, mesmo que Paulo estivesse aprisionado ou acorrentado, the word of God a palavra de Deus cannot be imprisoned. não pode ser aprisionada. Warren Wiersbe declares, Warren Wiersbe afirma, the same God who used Moses' rod, o mesmo Deus que usou a vara de Moisés, used Gideon's pitchers e usou as jarras de Gideão, and David's sling, e usou o estilingue de Davi, also used Paul's chains. também usou as correntes de Paulo. Verse 13 adds, E o verso 13 so that acrescenta, has become evident e porque está evidente to the whole palace guard. para toda a guarda pretoriana, And that's the word praetorium, e aqui temos a palavora então pretoriana, which could either refer to the palace building que pode ser uma referência ao prédio do or the palácio, palace guard, ou a guarda the pretoriana. emperor's elite troops. Então era uma tropa de elite, And these troops sometimes had the task e algumas vezes essas tropas tinham a tarefa of guarding those prisoners de proteger ou guardarem aqueles prisioneiros who had appealed to Caesar. que tinham feito um apelo até César. They
received double pay E eles recebiam um salário dobrado. and special privileges. E eles tinham privilégios especiais. And one scholar has estimated E um estudioso estimou that there were originally 10,000 of these que soldiers. talvez houvesse até mesmo 10 mil desses soldados. And the gospel is spreading among these palace guards. E o evangelho está então sendo espalhado, está se espalhando por entre essa guarda pretoriana. And Paul adds, and to all the rest. E Paulo diz, e por todos os outros lugares. Paul took every opportunity he had, Então Paulo aproveitou cada oportunidade que ele tinha. that my chains are in Christ, E ele diz, minhas correntes, minhas prisões são em Cristo. that is for the sake of Christ. Por causa de Cristo Because of his imprisonment, e por causa da sua prisão, many had heard the gospel muitos tinham ouvido o evangelho. who otherwise would not have heard it. Pessoas que de outra maneira não teriam ouvido o evangelho. And most of the brethren, he says, E muitos dos irmãos, ele diz, in the Lord could go with the previous words, e essa expressão no Senhor pode vir com as palavras que vêm antes, believers in the Lord, irmãos no Senhor, or it could go with what ou follows, pode vir com o que vem adiante, being confident in the Lord. tendo confiança no Senhor, They've also become confident by my chains. mas eles estão confiados, com confiança por causa das minhas prisões. It seems that the local Roman Christians Significa que os cristãos de Roma have become more courageous by Paul's imprisonment. tinham se tornado mais corajosos através da prisão de Paulo. They were becoming more bold to speak the word without fear. Eles estão se tornando mais ousados para proclamar a palavra sem medo. And so this is Paul's example, Então esse é o exemplo de Paulo defending and advancing the de gospel. defender e avançar o evangelho. And of course, this makes complete sense, Isso faz bastante sentido para nós, because this is what happened porque isso é o que aconteceu when the Apostle Paul first came to Philippi. quando o apóstolo Paulo pela primeira vez chegou em Filipos. Remember how he was put into prison Lembre-se de quando ele foi aprisionado na sua primeira estadia, along with Silas juntamente com in Silas, Acts chapter em 16. Atos capítulo And he took 16. the opportunity there in prison E lá na prisão ele usou aquela to oportunidade sing praises to God. para cantar louvores a Deus. We could perhaps say E talvez nós possamos dizer that Paul and Silas que Paulo e Silas were lights in the darkness eram luzeiros ou luzes ali na escuridão das of the trevas, Philippian jail. ali na prisão de Filipos. There were lights shining through their testimony. E eram luzes reluzendo através do seu testemunho. And the gospel went forth, E o evangelho então foi avançado, both in the jail tanto na prisão and to the jailer. e também para o carcereiro. Obrigado. And you might remember Você talvez se lembre how he exclaimed, como ele proclamou, "What must I exclamou, do to be o saved?" que é que eu devo fazer para ser salvo? And the Apostle Paul E o apóstolo Paulo advanced the gospel, avançou o evangelho, permitiu que o evangelho avançasse. and he told them to believe in the Lord Jesus Ele disse, Christ. crê no Senhor Jesus Cristo. So God wants us to be shining testimonies Então Deus quer que nós sejamos um testemunho reluzente in our context no nosso contexto, of difficult circumstances. mesmo diante de circunstâncias difíceis. He wants us to be shining testimonies Ele quer que nós sejamos testemunhos reluzentes through our personal examples. através do nosso testemunho pessoal. And so third, E em terceiro lugar, speaking specifically of these shining falando testimonies, especificamente dessa testemunha reluzente, Paul will talk about reverent obedience, Paulo vai falar de uma obediência reverente, grateful living, um viver grato and joyful e um sacrifice. sacrifício alegre. I mentioned how this passage E eu mencionei mais cedo como essa passagem of conduct worthy of the gospel de uma conduta digna do evangelho seems to extend all the way to chapter 2, verse 18. parece se estender até mesmo no capítulo 2, verso 18. Tomorrow morning, E amanhã de manhã, I would like to focus eu gostaria de focar on the beautiful passage nessa maravilhosa passagem of chapter 2, verses 1 through 11. no capítulo 2, de 1 a 11. It's elegant poetry almost. E é uma poesia elegante. And so this evening, Então, nesta noite, we'll look at verses 12 through 18, nós vamos ver os versos de 12 a 18, which discusses our shining testimonies que fala do nosso testemunho reluzente, of reverent obedience, de uma reverente obediência, grateful living, um viver grato and joyful e um sacrifice. sacrifício alegre. First, Em primeiro a lugar, shining testimony includes reverent obedience um testemunho reluzente inclui uma obediência in reverente, verses 12 and 13. nos versos 12 e 13. So the theme of conduct worthy of the gospel Então, esse tema de uma conduta condizente com o is evangelho paralleled here encontra um paralelo aqui, of working out your own de salvation. desenvolver a vossa salvação. Verse 12. Verso 12. Therefore, my beloved, De sorte que, meus amados, as you have always obeyed, assim como sempre obedecestes, this word obeyed e essa palavra is obedecestes a word we've already encountered this week, é uma palavra que nós já encontramos essa semana. to hear under, Significa se ouvir to debaixo, submit yourself under. significa se submeter, colocar-se debaixo. And Paul says, not
not as in my presence E only, Paulo diz, não somente na minha presença, when he was with them there in quando ele estava Philippi, com ele, juntamente com eles ali em Filipos, but now much more in my absence, mas muito mais agora na minha ausência, and imprisonment in Rome. enquanto ele está preso em Roma. Work out your own Ele salvation. diz, operai a vossa salvação. Now we must emphasize Então precisamos that enfatizar Paul does not say, que Paulo não está dizendo, work for your salvation. trabalhe para a sua salvação. They receive salvation as a gift, Eles já receberam a salvação como uma dádiva, but they were to work out their mas eles salvation. precisavam desenvolver ou operar a sua salvação. They were to live out the Eles salvation precisavam viver a sua salvação, that God had given them. a salvação que eles receberam de Deus. And in this specific E context, nesse contexto específico, live it out among the eles relationships. deveriam demonstrar isso através dos seus relacionamentos. And he adds, with fear and E trembling. ele acrescenta com temor e tremor. This is not to be done casually or lightly. Isso não deve ser feito de maneira leve ou sem In importância. fact, we've already seen this concept E nós já vimos esse conceito anteriormente this week in 1 Peter chapter em 3 1 Pedro capítulo 3 and in 1 Corinthians chapter 2. e também em 1 Coríntios capítulo And 2. verse 13 adds, Em verso 13 também acrescenta, for it is God who works in you. porque é Deus que opera em vós, God supplies the working power, é que Deus é quem provê o poder de fazer isso, both to will tanto do querer and to do quanto do efetuar, do for his fazer, good pleasure. segundo a sua boa vontade. And in this context, this is very communal. E nesse contexto, então, isso é feito em comunidade. He speaks of working out your salvation Ele fala, desenvolver a vossa salvação. in the plural, the salvation they shared. No plural, a salvação que eles tinham em comum. And then he adds, E ele acrescenta, because God is both at work in them porque o Deus é o que opera em vós and among them. e entre eles. This verse gives us confidence E esse versículo nos dá confiança that God motivates de us que é Deus quem nos motiva and he empowers us. e Ele que nos dá o poder. Second, Em segundo a lugar, shining testimony um testemunho reluzente includes grateful living. também inclui um viver grato. Verse 14, Verso 14. do all things. Fazei todas as coisas. Very convicting verse. É um verso que traz muito peso aos nossos corações diante de Deus. Not merely some things, Não somente algumas coisas, but do all things mas todas as coisas. without complaining. Sem murmuração. It's actually a plural. E esse é um plural, sem murmurações, We could see grumblings or murmurings. murmurações ou reclamações. And he also adds, and disputing. E ele também acrescenta sem contendas ou disputas. Another plural noun. Mais uma palavra no plural. Without disputings and arguings. Contendas, disputas. So Paul says, Então Paulo diz, don't murmur, 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 não murmure, 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 that you may become blameless and harmless. para que sejais irrepreensíveis e sinceros. We are to deal properly with sin in our lives. Precisamos lidar de maneira correta com o pecado em nossas Paul vidas. says that as children of God without fault, E Paulo diz, como filhos de Deus, sem culpa, inculpáveis, in the midst of a crooked and perverse generation. no meio de uma geração corrompida e He's perversa. actually echoing Deuteronomy chapter Ele 32, está fazendo um eco aqui de Deuteronômio which 32, describes the disobedient Israelites que descreve os israelitas desobedientes as a crooked and perverse generation como sendo uma geração perversa e corrompida. because they were murmuring and complaining in the wilderness. Porque eles estão murmurando e reclamando lá no deserto. They wanted food, Eles queriam comida, so God gave them manna. então Deus lhes deu o maná. And for a while they were grateful. E por um tempo eles estavam gratos. And they returned to murmuring Depois eles voltaram à and murmuração arguing and e disputing. começaram a brigar e ter They contendas. wanted meat. Eles queriam carne, God gave them quail. então Deus lhe deu as cordonizes. And they returned to E murmuring. eles voltaram então à reclamação. They were a crooked and perverse Era uma generation. geração corrompida e perversa. Instead, Em vez the disso, Philippians were to be os filipenses deveriam ser shining as lights in the world. resplandecendo como astros no mundo. And there's an interpretive question here, E há uma pergunta interpretativa que é encontrada aqui and it appears in Portuguese translations as e well. aparece nas versões do português também. Some translations have Algumas traduções têm to shine as lights in the world. resplandecer como luzes no mundo. Other translations Outras traduções dizem, have to shine as stars in the universe. alguns dizem como estrelas no universo. In either case, De qualquer maneira, the picture is very clear. o retrato que é feito aqui é muito claro. In the midst of darkness, No meio das trevas, whether in this world seja neste mundo, or in the night sky, ou seja no céu noturno, we as Christians are to shine as lights. nós, enquanto cristãos, precisamos brilhar, reluzir. Matthew chapter 5, Mateus capítulo 5, 14 and 16. versos 15 e 16. Let your light shine before men, Que a vossa luz resplandeça diante dos homens, in such a way they may see your good works de maneira que eles possam observar as vossas boas obras and glorify your Father who is in e heaven. glorificar o vosso Pai que está nos céus. Verse 16 adds, E o verso 16 acrescenta, holding fast the word of life,
verse 16 of Philippians chapter E 2. voltando aqui no Filipenses capítulo 2, verso 16, diz também, retendo firme a palavra. So holding fast the word of life. Então, retendo firme a palavra da vida. I checked this in some Portuguese translations yesterday. Eu também chequei isso em algumas traduções do português ontem. And just as in the English translations, E da mesma maneira como acontece na tradução do inglês, there is an interpretive question. há também uma pergunta interpretativa. Does it mean to hold firmly, Significa segurar com to firmeza, hold firm the word of life? segurar firme a palavra da Or does vida, it mean to hold forth the word of ou life? significa segurar adiante a palavra da vida. And perhaps it means both. E talvez signifique os dois. To hold it firmly Segurar and firmemente, to hold it forth for others. ou segurar e mostrando adiante para outros. Because that's the type of shining lights we are to be. Porque é desse tipo de luzes que nós devemos ser. That I have not run in vain Que nós não corremos à toa, or labored in vain. ou trabalhamos à toa. And these are two of Paul's favorite metaphors. E essas são duas das metáforas prediletas de Paulo. The athletic games Os jogos atléticos and manual labor. e o trabalho manual. And so Paul says, Então Paulo diz, take the word of life, tome a palavra da vida, which is a light in the darkness, que é uma luz no meio das and trevas, hold it firmly e se retenha-a com firmeza, and hold it forth. e mostre-a, segure-a adiante. This month, Este mês, India lá na Índia, unveiled a new statue. eles inauguraram uma nova estátua. It's called the Statue of Unity. É chamada de a Estátua da Unidade. It stands 182 meters high, E tem 182 metros de altura, 240 meters including the base. ou 240 metros de altura se incluirmos a base. When I think of statues around the E world, quando eu penso em estátuas em redor do mundo, two of the ones that come to my mind há duas estátuas que vêm à minha mente. are one here in Brazil Uma aqui no Brasil and one in the United States. e uma lá nos Estados Unidos. And you know which two I'm talking E about. você sabe de que duas estátuas eu estou me referindo. The Christ the Redeemer A statue, estátua de Jesus, o Redentor, standing at 30 meters, tem 30 metros de altura, 38 meters including ou the base, 38 metros se incluirmos a base. here in Brazil, Está aqui no Brasil. and the Statue of Liberty E a Estátua da Liberdade, in the United States, lá nos Estados Unidos. standing at 93 meters. Ela tem 93 metros. And the Statue of Liberty E a Estátua da Liberdade, famously holds forth its light. de maneira bem famosa, ela ergue a sua luz. It holds the torch firmly, E ela segura de maneira firme a tocha. and then it holds it forth to be a light to others. E ela segura essa tocha adiante para que ela possa ser um luzeiro. We as believers E nós, enquanto cristãos, ought to hold fast the word of life, precisamos também reter firme a palavra da vida. and we are to hold it forth as a light, E precisamos segurar adiante como se fosse uma luz. because we are lights in the world, Porque somos luzeiros no mundo. like stars in the night sky. Como luzes, como estrelas no céu noturno. Third, Terceiro lugar, a shining testimony testemunho reluzente includes joyful sacrifice também inclui um sacrifício regozijante. in verse 17. E vemos isso, um sacrifício alegre, no verso 18, no verso 17. Yes, Sim, and if I am being poured out e ainda que seja oferecido por libação, as a drink offering. como libação, This is a picture from the culture. e esse é um retrato da cultura ali. Along with the animals being sacrificed, Juntamente com os animais que estavam sendo the sacrificados, priest would pour on top of the animal o sacerdote também derramava em cima do what animal was called a sacrifice of libation. o que era chamado de sacrifício de libação. It would be a wine being poured upon the animal. Talvez seria uma taça de vinho que era derramada por sobre o animal. And so Paul says, E Paulo então diz: if I am being poured out like that se eu estou sendo derramado desta on maneira the sacrifice and service of your faith. sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, So the Philippians are being called to be a sacrifice. então os filipenses estão sendo chamados para serem eles mesmos um sacrifício. And Paul is like the sacrifice of libation E Paulo é como o sacrifício de libação em that's cima, poured upon their que sacrifice. está sendo derramado por cima do sacrifício deles. And he portrays his imprisonment Isso demonstra que ele está aprisionado, as this offering como essa oferta que é that dita, accompanies the burnt offering que acompanha o sacrifício of their present struggle in Philippi. das suas dificuldades que estão sendo enfrentadas na cidade de Filipos. And Paul's sacrifice E o sacrifício de is Paulo for the sake of their faith, é por causa da fé deles, é em benefício da fé and deles. from their faith E da fé deles comes their sacrifice. vem o sacrifício And deles. so Paul says, Então Paulo está dizendo: I am glad and rejoice with you all. e eu também regozijei, me alegrei-me com vocês. Paul puts side by side Então Paulo coloca lado a the lado language of sacrifice a linguagem de and sacrifício the language of joy. e a linguagem de alegria ou de regozijo.
These two things Essas duas are ideias themes in the Epistle of Philippians. são os temas que encontramos na Epístola de Filipenses. Sacrifice and joy, O sacrifício e o gozo, side by side. um do lado do outro. Verse 18. Verso 18. For the same reason, E da mesma maneira, you also be glad and rejoice. também regozijai-vos. He wants them to co-rejoice, to rejoice together Eles querem que eles regozijem juntamente, with him. juntamente com ele. So instead of grumbling and complaining, Então, em vez de murmurar e reclamar, they should be sharing in the rejoicing. eles devem compartilhar desse regozijo. In this manner, E desta maneira, they would be shining lights in the eles darkness. seriam luzeiros na escuridão. Back in the year 2000, Lá no ano 2000, my sweetheart and I visited a famous cave in the United States. minha esposa e eu visitamos uma caverna muito famosa lá nos Estados It's Unidos. called the Mammoth Cave. É chamado de a caverna monstruosa ou gigantesca. It's a huge underground cavern. E é uma caverna monstruosa, So subterrânea. you take a long walk down underneath the earth, Então você pega um caminho bem longo, descendo dentro da go terra. through various tunnels, Você passa por muitos túneis. and you come to this large room that's underground. E você chega então nessa sala bem ampla que está ali debaixo da terra. And at that point, E então quando você chega the lá, guides turn off the lights. os guias apagam todas as luzes. And it looks like this. E se parece com isso. There's nothing at all. Não tem nada para ver. Completely dark. Completamente You preto. can't even see the hand in front of your own face. Não dá nem para ver a mão aqui bem diante da sua You face. could put it an inch in front of your nose. Você pode colocar 1 centímetro do seu You rosto. can see nothing at all. Não dá para ver absolutamente nada. And your eyes have to get used to that. E seus olhos têm que se acostumar com essa And escuridão. then the guide Então aquele guia, lights a light, ele acende uma pequena luz. and then a second light. E uma segunda luz. And it begins to glow throughout the darkness. E essas luzes começam a brilhar ali na escuridão. These lanterns are like stars in the dark E sky. essas lanternas são como luzeiros no céu. And that's what we are negro. to be like as Christians. E é desta maneira que nós devemos ser como Lights cristãos. in the midst of darkness. Luzes no meio das trevas. Throughout the week, E durante a semana, I've been illustrating some of these eu concepts tenho tentado ilustrar algum desses conceitos with second century texts. através de textos do segundo século. So this one comes from Justin Martyr. Então esse texto vem de Justino Mártir. Que as vossas obras brilhem diante dos homens, a fim de que, vendo-as, adivinem vosso Pai que está nos céus. Portanto, não devemos contender, pois ele não quer que imitemos os maus, mas nos exortou a afastar a todos da vergonha e do mau desejo, pela paciência e mansidão. E isso vos podemos demonstrar pelo exemplo de muitos que pensavam como nós, mas que deixaram seus hábitos violentos e tirania, sendo derrotados por observar a constância de vida de seus vizinhos cristãos. Ou ao perceber a extraordinária paciência deles, ao serem defraudados, ao experimentar a honestidade com que se conduziram nos seus negócios. So you see some of these themes Então você vê algum desses in temas Justin Martyr, em Justino who Mártir. of course gave his own life for his faith. E é claro, ele também sacrificou sua própria vida pela sua fé. You see the language of shining before others, Então você vê essa linguagem de reluzir diante dos the outros. language of not quarreling, A linguagem de não contender, não murmurar, not grumbling or complaining, não reclamar ou ficar the murmurando. language of being patient, A linguagem de ser paciente, as Pastor Marcos has emphasized this week, como o pastor Marcos tem enfatizado nessa semana. and of overcoming E precisamos também ser vitoriosos the derisions of our opponents diante dos ataques dos nossos oponentes, by our consistent lives. através das nossas vidas consistentes. And so this gives us an opportunity Então isso nos dá uma oportunidade to further and advance the gospel, de avançar o evangelho, to defend and confirm the de gospel. defender e confirmar o evangelho. So we cannot simply end with these consistent lives, Então não podemos simplesmente terminar com essas vidas but we consistentes, must use our mouths. mas também precisamos usar nossas We must bocas. speak forth God's truths. Precisamos proclamar as verdades de We Deus. must preach God's word of the gospel, Precisamos pregar a palavra de Deus do evangelho. and we proclaim it and advance the gospel. E devemos proclamar e avançar o evangelho. God wants us to be shining testimonies Deus quer que sejamos testemunhos reluzentes in our context. nos nossos contextos. And as you leave this conference E ao deixar então essa and you conferência go back to your home e city, você voltar para a sua cidade onde você God wants está, you to be a light Deus quer que você seja uma luz in that specific context. naquele contexto específico. We are to defend and advance the gospel Devemos defender e avançar o in evangelho our dark world. no nosso mundo tenebroso. And that is to be accompanied E isso deve ser acompanhado by conduct worthy of the gospel, de uma conduta condizente, digna do evangelho, through reverent obedience, através de uma obediência reverente, grateful living, viver alegre e grato, and joyful sacrifice. e um sacrifício alegre também. Let's look to our Lord in prayer. Vamos orar ao Senhor.
Dear Heavenly Father, Pai Celeste, we thank you for the light of your gospel obrigado pela luz do Evangelho, and that you have shown this light into our em hearts. que o Senhor brilhou essa luz em nossos corações. Father, we pray that we would be a light before others, Pai, oro que possamos ser uma luz diante dos outros, that we would obey you with our para que lives, possamos obedecê-lo com nossas vidas, we would be willing to sacrifice if necessary, e que possamos estar dispostos a nos sacrificar se for and necessário, we do so with joy. e que possamos fazer isso com gozo, For the sake of your Son, Jesus Christ, pela causa do Teu Filho Jesus Cristo, who endured his suffering on the cross que suportou o seu próprio sofrimento na cruz, because of the joy that was set before him. por causa do gozo que foi colocado diante dele. In his name we pray. E em seu nome nós oramos. Amen. Amém.